Olá, aqui é o Diego, fundador da Trabalho Aprovado, e hoje a gente vai falar sobre resultados preliminares dos TCCs MBA USP-Exalc. Aqui na Trabalho Aprovado, a gente já atua há 7 anos, mas foi no último ano que a gente se especializou nessa formação em específico, porque o perfil de vocês, estudantes dos MBA USP-Exalc, é muito próximo ao que a gente mais agrega de valor. Ou seja, vocês são profissionais hiperatarefados que estão despontando na carreira e literalmente cada meia hora do dia, né, faz diferença lá no final da tua rotina, seja para poder realizar mais um dos seus compromissos pessoais e profissionais dessa correria de vida ou puramente descansar. E aí sobra tempo para poder parar, sentar e escrever alguma coisa. Conhecimento, né? Vocês já até mais do que sabem, vocês vivem, né? Inclusive muitos de vocês estão aplicando as pesquisas nas instituições em que trabalham, mas colocar no papel, né, exige ali uma organização de tempo, né, que, vamos ser francos, né, atualmente parece que o dia precisaria ter 36 horas, né, todo mundo tem pelo menos aí umas 10 conversas de WhatsApp que ainda estão para serem respondidas porque não sobrou tempo suficiente. E aí a gente entra, né, a gente aqui na Trabalho Aprovado entra para colaborar com vocês, né, por meio do nosso serviço. Mesmo assim, é muito valoroso ver que a boa parte de vocês vão à frente, né? Procuram pelos próprios esforços realizar essa tarefa. Então aqui a gente quer dar algumas boas práticas, né? Algumas dicas, né? De como passar por essa etapa que a gente considera uma das mais sensíveis, né? De todo o processo, né? De entrega da monografia dos MBA e os PESALC. Bom, a gente sabe que no primeiro semestre tivemos ali o projeto de pesquisa. Ele foi muito tranquilo, né? É uma etapa que é mais para cumprir com o cronograma, então assim não há muita cobrança, né? Até é possível, entre aspas, ter algum erro ali, né? E passar e seguir em frente, basta cumprir com os prazos, né? Obviamente não cometer o deslize de fazer alguma coisa relacionada a plágio, mas em geral assim é um período mais razoável, né, de se lidar. Já os resultados preliminares, ele não somente é o início do TCC em si, do trabalho final, como ele também já começa a trazer o nível de exigência, né, que os orientadores, né, já imputam na gente e que, né, sendo bem franco, nessa é mais ou menos o que a gente vai ver, o que vocês vão ver, na verdade, né, na apresentação da banca, tá certo? Então, faz sentido, né, que os orientadores comecem a cobrar tanto, né, porque lá na frente haverá uma cobrança muito maior, né, por parte, né, do corpo docente que vai estar avaliando a apresentação do TCC na banca, tá certo? Então, partindo para o teor principal desse vídeo aqui, vamos começar a falar um pouco sobre assim, como que a gente pode passar, né, por essa etapa dos resultados preliminares e fazer com que vocês não somente ganhem tempo, né, nesse período que está chegando aqui das postagens, agora em 2022 vai de 12 a 19 de agosto, e posteriormente, né, não só revisar o que possivelmente pode ter de apontamento, e é normal que haja apontamento, já deixa isso já registrado, mas também né, partir lá para a parte final, que é a conclusão do trabalho em si, tá certo? Então, eu separei algumas telas aqui. Vamos começar observando o manual de normas e orientação, né, dos MBA PESALC. Aqui a gente tem acesso a esse manual por meio dos materiais que nos é disponibilizado pelos estudantes clientes que aceitam, né, a nossa parceria acadêmica, né, em colaboração para aprovação do trabalho. E vamos partir aqui então já para a página 14. A página 14 é onde a gente encontra aqui os materiais e métodos dessa etapa aqui tão, até por que não dizer cruel. Alguma palavra que fique em desacordo, algum detalhe que fique faltando, pode invalidar realmente a pesquisa, tá? E os orientadores, como já falado, eles são treinados, né, a identificar essas incorreções, porque lá na frente a banca se passar pelo orientador, vamos supor, em raros casos, né, pode passar pelo crivo do estudante, pode passar pelo crivo do orientador e chegar lá na banca e ser barrado. E aí, né, o nível de estresse, né, de a gente perder aí 1 ano e meio aproximadamente de dedicação é muito alto. A gente não quer isso. Vamos lá. Como vocês já sabem, né, os TCCs dos MBA e os PESALC, eles têm um caráter aplicado, né, como está destacado aqui, né, nessa imagem.
Significa que não é possível realizar pesquisas puramente documentais, teóricas, né, como acontece em outras faculdades, né? Falar sobre um tema, digamos, motivação ou gerenciamento de crises ou qualquer outra coisa parecida, e colecionar, né, trechos de outros trabalhos e falar um pouco a respeito deles com as próprias palavras, isso seria discriminado mais de maneira grosseira como uma revisão bibliográfica, né? E, novamente, os MBAs que não aceitam. Isso aí vocês já sabem, né? Inclusive versou no projeto de pesquisa de vocês, tá? Mas existe uma categoria, né, de pesquisa, de método de pesquisa, que possui, né, essa questão de você poder utilizar outros materiais já existentes, né, para compor o TCC e que é aceito pelos MBAs PESALC. A gente está falando da revisão sistemática. Aqui também é discriminado o mapeamento sistemático, mas isso aqui a gente deixa para um outro vídeo, né? Em geral, aqui a revisão sistemática era mais tranquila, né, de ser realizada. Em que situações, né, que elas são valiosas? Vamos supor que você procurou realizar, né, uma pesquisa de campo na sua empresa. E por qualquer razão, seja porque você faltou tempo, porque você entrou num novo projeto de trabalho, e daí quando você foi ver, os prazos já passaram, ou porque você tentou mandar lá aquele e-mail para o grupo de trabalho lá, para os seus colegas, mas assim, quase ninguém respondeu, né? Existem essas questões, né? Porque o grande problema de aplicar um estudo de caso é que você depende de terceiros. Você depende de outras pessoas, assim, para que o teu estudo siga em frente, né? E uma coisa é a gente, né, idealizar, não, a gente vai produzir o formulário, o questionário agora, ele vai ficar pronto, digamos, em um mês ou menos, vai ser levado para, né, essa base de e-mail, esse grupo de WhatsApp do trabalho ou outra comunidade, e eu vou ter as respostas ali em mais um mês e vou conseguir tabular tudo e muito bem. Mas e se o formulário não for aprovado? E se, né, as perguntas não forem muito bem realizadas, muito bem assim organizadas, muito bem assim delineadas? E se as pessoas não responderem? Tudo isso acontece, né? E aí a opção da revisão sistemática muitas vezes salva, né? Muitas vezes salva porque ainda que de certa maneira possa dar um pouco mais de trabalho, isso é relativo, mas cada um vai ter o seu entendimento, depende puramente do próprio estudante, né? Ir a fundo e fazer a pesquisa. A diferença da revisão sistemática, né, para a bibliográfica é que na sistemática, além você também coleciona, né, as notícias, as atualizações, né, as descobertas sobre aquele assunto que você está levando à frente na sua pesquisa. Mas você você descreve o caminho que foi utilizado para chegar até aquelas conclusões na metodologia. E aí a gente está falando de descritores, né, que são as palavras-chave que vocês colocam nos bancos de periódicos. Estamos falando de ter critérios de inclusão de um trabalho, né, falar especificamente daquele assunto, por exemplo, numa determinada praça, num determinado estado, numa determinada faixa de tempo, de critérios de exclusão, né, que basicamente são trabalhos que falam sobre aquele assunto, só que caminham ali para uma vertente que eu não quero tratar, né? Então, esses daí a gente já exclui, por exemplo, né? E, enfim, e faixa de tempo, né, alguns autores específicos ou idioma. Isso são os caminhos metodológicos da revisão sistemática. Isso tem que estar muito bem delineado, né, para que esse método de pesquisa seja aceito. A gente tem um exemplo aqui, né, de uma pesquisa de um estudante cliente que a gente ajudou no passado. Então, aqui no caso dele, ó, a gente deixa em destaque as estratégias de busca foram um período de elaboração não superior a 5 anos de publicação. Ou seja, isso aqui já é um caminho a ser discriminado, né, para compor ali tipo, a revisão sistemática. Logo aqui em cima, a gente colocou aqui as bases de dados, né, que foram buscadas, né, para compor esse trabalho. E aqui a gente está falando de Cielo, né, todo mundo, muito de vocês devem conhecer, né, tipo esse banco de periódicos, Spell, enfim, e alguns outros aqui que estão sendo citados, né. Eu não vou me ater, né, à leitura do parágrafo em si, mas quem quiser pode pausar o vídeo, né, e dar uma lida com calma, tá certo? Aqui, esse trabalho, ele está
protegido, né, a identidade do nosso estudante cliente, né, por questões éticas, né, de confidencialidade. Então, é possível que vocês possam estudar, né, o que está aqui nessas linhas, tá certo? Mas o que tem de mais importante aqui para nossa retórica, para nossa conversa, são justamente, né, esses caminhos. Ó. Outro limitador da pesquisa foi o idioma, sendo incluído por publicações pertencentes aos idiomas português e inglês. Né? O que mais? E aqui a gente coloca os descritores, ó, Conflict Management, Knowledge Transfer, Absorptive Capacity, que no caso aqui era uma pesquisa voltada ali para essas temáticas, né, para esses conceitos, tá certo? Logo aqui embaixo também, outro caminho, né, outra dessas características desse caminho sistemático para essa pesquisa, ó. 135 publicações foram encontradas, né, a partir desses critérios que estão aqui em destaque em amarelo, né, dentro dessas bases de dados, foram encontrados 135 publicações. E após, né, toda a curadoria ali, né, tipo de pesquisa de critérios de inclusão e exclusão, 111 foram excluídos, né? E aí, o que sobra nesse caso aqui, 135 menos 111, né, 24, são os artigos que compuseram, né, esse trabalho. E aí, né, parte para o trabalho em si, né, que é na etapa de resultados de discussão aqui, que é onde você vai analisar todos os informes, vai, por exemplo, aqui, ó, a dimensão que está sendo analisada aqui desse trecho em específico, transferência de conhecimento. Foi encontrada essa dimensão, transferência do conhecimento, em 8 das publicações. Né? Aqui estão as tais publicações que essa dimensão, né, de conhecimento aparece. Né? E assim por diante. Né? Cada parágrafo vai descrever assim, o que mais de padronizado havia nessas produções. Daí que se forma a revisão sistemática, tá certo? Tem que ter muito cuidado, porque, como eu já dito, né? Porque se tem uma que também é uma revisão, só que bibliográfica não é aceita, e uma que é aceita, então são os detalhes que fazem com que a gente consiga ter êxito ou não com essa metodologia, tá certo? Então, exige atenção. Voltando aqui para o nosso manual de orientações, tá? Aqui a gente tem uma passagem, né, que fala sobre comitê de ética, né? Vocês devem ter escutado isso, né, por parte dos orientadores, alguns, né, que alguns tipos de pesquisas aplicadas, né, e aí agora a gente está falando de outra metodologia, né, os estudos de caso em si, alguns tipos de pesquisa precisariam sim passar pelo comitê de ética, né? Então, obviamente, né, que na grande maioria dos casos, né, a gente opta por realizar um tipo de pesquisas que não exija, né, essa etapa adicional, porque, claro, né, é mais retrabalho. Mas aqui a gente está falando, né, de pesquisas que envolvendo seres humanos no Brasil, ou animais também. Tem uma parte que fala sobre animais, mas aqui a gente vamos nos ater, né, a seres humanos, como os MBAs são cursos, né, voltados, né, para a gestão, né, no geral, gestão empresarial. Então, vamos nos resumir a esse nicho, né, tipo de seres humanos. Mas o que difere, né, a grande maioria das pesquisas que vocês estão conduzindo nas empresas que também são feitas com seres humanos? Justamente a identificação, né, a atribuição de dados legítimos, né, sejam das pessoas ou das instituições. Aqui eu deixei grifado aqui, ó, que vamos começar com o parágrafo, ó, estão dispensados do registro da submissão da análise do Comitê de Ética, pesquisas com seres humanos e pesquisas da área de ciências humanas, sociais, que se enquadrem no parágrafo, né, XYZ, mas isso aqui é mais importante, ó, sendo elas pesquisas de opinião pública com participantes não identificados. Esse é o ponto-chave, né? Vocês estão realizando as pesquisas, né, Google Forms, né, escrevendo na mão mesmo, ou outros recursos, e estão pedindo para as pessoas responderem, mas elas não se identificam, né, elas não colocam lá que foi o João de 23 anos, não, ou o Diego de 34, não, foi pessoas que trabalham numa empresa que é daquele segmento. E isso é outra coisa importante também. Essa questão aqui tipo, das informações para as pessoas não se resume a pessoas em si, mas também, né, tipo, as próprias instituições, né, as próprias instituições que vocês estão estudando. Aqui a gente tem um outro detalhe, né,
dispensa-se também o comitê de ética com pesquisa com banco de dados, né, cujas informações são agregadas, sem possibilidade de identificação individual, que é basicamente uma variação do que foi falado aqui sobre as pessoas serem identificadas. Ó, não é permitido, isso aqui que eu estava falando agora há pouco, não é permitido citar o nome da empresa estudada, o nome das pessoas entrevistadas ou daqueles que responderam ao questionário. Ou seja, você pode realizar pesquisa na sua empresa, mas que para que independa, né, a aprovação do comitê de ética, basta que a gente não mencione qual é a empresa. E aí, né, há muita confusão, né? Recentemente, inclusive, a gente respondeu, né, um estudante cliente que fica se perguntando, mas como é que vai ser quando tiver... Esse foi o questionamento do então estudante. Como vai ser quando eu estiver lá na apresentação da banca e me questionarem acerca aqui dessas informações, né? Como é que eu vou falar onde que eu consegui? Esse é o ponto. Vocês não vão dizer onde vocês conseguiram, né? Vocês vão dizer o método de pesquisa. Como é que vocês pesquisaram? Qual foi o tipo de empresa? Qual foi o momento de busca dessas informações? Quantas pessoas responderam? Até, digamos assim, a faixa etária dessas pessoas, né? Descritores que vão falar quem, né, em como que vocês encontraram essas informações, mas não exatamente, né, assim, que foi fulano ou ciclano ou que foi empresa XYZ. E aqui a gente tem, né, um exemplo, vamos ver aqui, estudo aplicado, aqui ó, estudo de caso realizado em uma instituição financeira que concede crédito ao agronegócio. Vocês veem como assim? É uma característica bastante ampla até, né? Mas não ampla demais. É uma característica assim, que dá para entender. Ah, entendi. Então, essa pesquisa foi feita com uma empresa desse segmento. Eventualmente, é possível colocar aqui o estado, né, onde está inserida essa instituição, tá certo? O porte dessa empresa, se é pequeno, se é grande, etc. Enfim, né, são algumas características mais amplas, né, que não direciona exatamente, né, para a identidade, seja da instituição ou dos participantes da entrevista. E isso é muito importante. Se tiver, é reprovado. Entretanto, eu não vejo como uma grande preocupação, porque o orientador é uma das primeiras coisas que ele aponta, né? Se você colocar isso nos seus resultados preliminares, ele vai falar, isso não pode, isso está errado, voltou, né? E aí você corrige, obviamente, né? Você corrige para outras etapas, tá certo? Bom, além dessas questões relacionadas à metodologia, ó, aqui tem outros detalhes que a gente pode adicionar aqui para esse tópico. Ó, o local deve ser identificado apenas pela localização geográfica, nome de cidade ou estado. Não deve ser mencionado o nome da propriedade ou instituição. Entende? Gente, o mais importante, tá, para quem quer, com os próprios esforços, assim, seguir em frente aqui com a construção desse TCC, é ler esse manual de elaboração. Ele é um tanto complexo, né? Tanto chato, uma leitura enfadonha, né? Precisa tá desperto até para ler, porque senão você aqui, parar para ler isso aqui, vai no final do dia de trabalho, né? Depois de ter a cabeça cheia e com sono, é bem provável que você durma em cima do computador. Mas tendo aí essa disciplina de ler esse material, vocês conseguem seguir em frente, né? Com certa tranquilidade também, tá certo? Adicionalmente, pessoal, colocar aqui para vocês também, né, a importância de se ater a esse template, tá? Esse é o template disponibilizado, né, pelo MBA USP-Exalc, tá certo? E vocês vão ver que dentro das sessões, por si só, já existem ali, né, uma discriminação, uma explicação de como tem que ser construída cada etapa e como que ela pode ser aprovada ou não. Por exemplo, aqui na introdução, ó, deixei em destaque, máximo de 2 páginas, né? Isso aqui é importante, né? Porque se vocês se estenderem demais ou de menos, né? Também, assim, acaba sendo um problema também, né? Existem uma grande quantidade de estudantes clientes, assim, que conseguem passar pelos resultados preliminares, né? Porque ainda é uma etapa que, vamos dizer assim, dá para errar, você precisa sim cumprir o prazo, precisa sim falar com a orientadora, pelo menos fazer a busca do acerto, né? Isso é importante demais, mas se não acertar, ela consegue te passar para frente. Então, assim, a gente incentiva muito que vocês tentem, né? Só que na etapa final, já não. A etapa final é aquela onde tudo tem que estar muito bem acertado. E aí é onde se acumula, né? Porque se no projeto de pesquisa, muitos estudantes fizeram, digamos assim, 60% ok, né? Mas passou. Resultados preliminares,
fez ali 50%, 70% ok, mas passou. Na etapa final, se não chegar ali naquela nota de corte, que a gente acredita que a nota de corte do MBA USP é de 7, correto? Vocês não passam, né? E aí é praticamente um ano e meio de esforço aí que fica em xeque, tá certo? Então, tudo se acumula, né, por um momento muito curto ali de um mês, e todo mundo sabe, né, que no final do ano, sendo um pouco precoce, podemos dizer que com essa vida atribulada, a gente pode dizer que já passamos da metade do ano, a gente já começa a observar ali, né, o último trimestre, começa a observar o que a gente vai fazer com os últimos meses do ano. Mas, enfim, sobra pouco tempo, né, para poder se preocupar com tantos detalhes, tá certo? E, somado a isso, tem a demora com a devolutiva dos orientadores. Então, assim, se adiantem e tentem realizar, tá certo? O mais importante é fazer, levar, esperar as devolutivas e corrigir. E aí, como puxando para um gancho do início dessa conversa, é mais do que esperado, é natural, né, assim, que vocês recebam umas devolutivas negativas do que vocês produzirem, tá certo? Porque é preciso que haja, né, um início ali para que o professor, o orientador, no caso, coloque os apontamentos do que pode ser feito, tá certo? É o papel do orientador de falar assim, o que tem errado, o que pode ser melhorado. Vamos dizer que se na melhor das hipóteses que você seja, nossa, um estudante que estuda muito, que já é a sua segunda pós-graduação, coisa parecida, então você entende de metodologia científica e a BNT, mesmo assim, o teu professor vai ficar procurando ali minúcias para deixar o seu TCC que está, sei lá, 9,5, 10, é o papel dele, tá certo? Aí, na grande maioria dos casos, né, em que você está com medo, né, de, será que eu entrego isso aqui pro professor? Não vou entregar porque está muito ruim. Entrega. Claramente, né, a gente tem que fazer uma distinção, né? Quem se dedica e faz algo o melhor possível dentro do possível, e quem, né, faz, com perdão da expressão, nas coxas, né, porque não se atentou direito tipo, às entregas, né? São coisas diferentes, né? Mas, assim, é importante se realizar para que você possa melhorar, tá certo? E é isso, então, gente, né? As dicas aí para vocês se darem bem aí nos MBA PESAL, tá bom? Nos TCCs, nessa etapa de resultados preliminares. Quero fechar esse vídeo aqui com uma chamada para vocês, né? Estamos com uma promoção aqui na Trabalho Aprovado, né? Conseguimos nos reunir com nossos pesquisadores parceiros mais capacitados, né? Tipo, nos estudos de caso, e conseguimos literalmente montar aqui uma promoção relâmpago para quem aderir até o dia 3 de agosto, tá? Exatamente talvez, até o dia 3 de agosto. Isso foi o que foi acordado. A gente não sabe se essa promoção consegue ir mais além, porque a gente tem um limite de pesquisadores, né, que conseguem acompanhar cada estudante cliente. A Trabalho Aprovado, ela trabalha no conceito de parceria acadêmica, tá certo? Então, você não tem necessariamente só um TCC, só um trabalho pronto. Você sai dessa parceria com o conhecimento adquirido, participando de acordo com o seu tempo, tá? O que a gente pede de básico de vocês é orientação do que você precisa e avaliação do que você recebe. Você consegue fazer essas duas coisas para conseguir seguir em frente com a sua produção? A partir disso, a gente realiza o que se precisa, tá? E colabora com você rumo à sua aprovação. Porque, bem dizer a verdade, vocês já se dedicaram bastante, né? Mais de um ano aí com essa formação. Isso aqui é agora só uma cereja desse bolo tão importante aí que é essa nova certificação, que vai, né, obviamente, aproximar você dos objetivos de carreira, tá certo? Gente, obrigado, tá? Vou deixar link aqui na descrição, tá? Para a nossa promoção e contatos da Trabalho Aprovado, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre o nosso serviço, sobre como é que funciona a parceria acadêmica, ou mesmo, né, fica também à disposição para tirar alguma dúvida aqui sobre o conteúdo desse vídeo aqui nos comentários, no nosso WhatsApp, tá bem? Abraço, gente. Tchau, tchau.